Então, o que a gente fez? A gente, no cinema, você não vai colocar uma fatal no filme, né? Para ficar fazendo... Para quem tem a deficiência, é bom. Mas para quem não tem, imagina, ficar uma avatar lá no meio do filme vai atrapalhar até a arte, né, do cara que pensou em fazer um filme. Então, o que a gente fez? Vou mostrar aqui o vídeo. Aplicação do Lavide sem vídeo, ou demonstração, ou palestra do Lavide sem vídeo, não pode, tem que ter. Senão, o chefe da gente deixa de voltar para o laboratório. Então, vou mostrar um vídeo. Aqui, o avatar, ele está rodando, vocês acham que isso aqui é uma TV? Não, aqui é um celular, tá? Computador, na verdade. Então, está sendo feita a projeção do filme lá atrás, tá? Um filme 4K, e o Ginga, né? No caso aqui, ele manda o avatar para o... Está integrado, é o Ginga com o Fogo Play. Tá? Então, o Ginga manda o software avatar para o dispositivo móvel. Tá? E aí você começa a ver outras possibilidades. Né? Aqui eu estou fazendo uma aplicação de avatar, mas poderia ser uma aplicação que muda o filme. Tá? Então, essa é a ideia do cinema interativo. Né? É ter uma projeção em super alta definição, okay? Integrada com o software. E aí você vai ter outras possibilidades. Essa é a primeira que a gente fez. Acho que em breve a gente vai ter outras vezes. Né? Essa é a ideia do cinema interativo. Okay? Parece loucura, mas existe a solução no mundo, né? Comerciais, inclusive que você participa da trama. Né? Tem já projeções de cinema que o usuário através do celular faz tipo uma votação na hora, na sala, e o filme muda. Aí tem gente que é maluca, vai assistir o filme várias vezes para ver se o final vai ser diferente toda vez. Mas existe já, né? É mentira não, é verdade. Depois, se quiser, eu passo o link, tem soluções já que fazem isso. Imagina, você achando novela, 5 finais diferentes do cinema para cá, né? Beleza. Ok, bom, então vocês entenderam, né? Que é multimídia social, tem um software que manda e traz coisas da rede, e cinema interativo, beleza? E quais são os desafios, né? Considerando que essas coisas estão acontecendo, estão surgindo. Bom, quais são os novos desafios? Na verdade, para a gente descobrir quais são os novos desafios, tem que descobrir para quem a gente está fazendo conteúdo. Para quem tem que fazer conteúdo? As pessoas. Tá? E essas pessoas, na verdade, elas estão em contexto. Então você vai ter que pensar nesse contexto. Né? Aí tem contexto social, econômico, político, que aí não é a área da gente. Vamos ver o contexto tecnológico. Qual é o contexto tecnológico que as pessoas estão hoje? Né? Essa geração que está... Não sei como não tem ninguém aqui vendo no smartphone, tá? A palestra está muito boa, né? Hoje normalmente qualquer coisa que você vai, o cara está assistindo, está ali, no aparelhozinho, né? Minha namorada mesmo, eu já briguei com ela umas 50 vezes. Eu saio para ela até na missa. Tira até foto já, ao vício. Então, é esse contexto que as pessoas estão hoje, né? Se a gente vê a evolução, isso aqui não é meu, isso aqui é do meu professor de Recife, Silvio Meira, junto com o Instituto da Alcatel, que ele fez um levantamento, né? Como é que evoluiu, ou como está evoluindo nas mídias, o contexto tecnológico que as pessoas estão inseridas. Para quem nasceu em 1925 para trás, a principal... Vocês ficam rindo, né? Acho que quase ninguém, né? Aqui ninguém. A principal mídia era impressa. Né? E aí era aquela coisa centralizada, né? Saía de um lugar assim, até chegar numa biblioteca lá no interior, às vezes nem chegava. A mídia era impressa, né? Bom, para quem é mais novo, o Watson deve estar mais ou menos nessa faixa, né? Nasceu em 2545, a principal mídia era o rádio. Né? Facilitou a distribuição da informação, mas ela continua centralizada. Certo? Estamos evoluindo. Em 45, 65 surgiu a TV, que agora em vez de só o áudio, vai também o vídeo, né? Não TV digital, TV analógica. E 65, 80 é o ano do digital, né? As pessoas começaram a ter computador em casa, computador pessoal. Então a informação vinha agora não só pela TV, mas também, né? Não, ainda não. Internet não. A internet vai chegar agora. Quem nasceu em 80, 2000, no meu caso, a principal forma de informação mídia é internet. Não está sendo mais. Ou, o que está acontecendo? Quem nasceu em 2000, 2015, mais ou menos vocês, né? Estão aqui, pessoal mais novo, a principal forma de acesso à informação é móvel. Né? Como o boom do mobile, né? Que surgiu. E agora, aqui para frente?
Próximo conceito, que aí é uma teoria de Silvio Meira, tá, no evento do professor, ele fala que o futuro é programabilidade. O que é programabilidade? É você juntar coisa digital, software, coisa conectada, internet, móvel e programável. Aí se você aplicar esse conceito de programável, o que é esse conceito de programável? Fica mais... A ideia é o seguinte, você tem aplicações em rede e na rede. É aquela aplicação que eu falei, que consome e manda informações para a rede. Tá? Para ficar um exemplo aqui mais claro, isso aqui, ó, esse conceito se rebate em tudo que está relacionado a produzir software, aplicação. Principalmente na parte multimídia. Por que principalmente? Porque software multimídia, desculpa a palavra, é qual? É o pior software que tem. Eu me arrependo até hoje de ter ido para essa área. Que é um software que é em tempo real, tem que ser ao vivo, com alta capacidade de vazão e com 3 mídias. O software, o áudio e o vídeo. Então, são muitos bits, podem ter certeza. E aplicar esse conceito de programabilidade em software multimídia é um desafio muito grande, tá? Vou mostrar aqui uns exemplos. Não só o tecnológico, a questão de produzir. O cara que antigamente usava lá o roteiro canônico de Aristóteles, não sei se vocês sabem, o cinema é baseado em 3 atos. Apresenta o personagem e os seus conflitos, né? No segundo ato, ele faz com que o conflito piore, que aí todo mundo se levanta na cadeira, né? Tragédia. E no terceiro é o relato, tudo se resolve, né? No final feliz. Hoje em dia, o cinema, como você usa o conceito de interatividade, morre esses 3 atos. Né? Os atos não existem. Tem vários estudos aí que estão mostrando que a própria narrativa muda, né, totalmente. Quando você fica interativo e social, aí é que muda, né? O pessoal costuma falar que vira narrativa indeterminista. Ela não morre, inclusive. O filme não acaba, né? Ele continua depois que acaba, por conta das redes. Então, tem que pensar nisso. E aí vem você, né, logo, Web 3.0 e Interatividade 3.0, que não são meus, eu vou falar. O que é programabilidade? Programabilidade é esse celular que vocês têm, né? O que é o celular hoje? É uma caixinha de LED. Se você pega um aplicativo para ver fofoca, né? Outro aplicativo para ver futebol, outro aplicativo para você estudar, um aplicativo para você se divertir. São leves, são caros. Você está trazendo pecinhas para sua máquina. Tá? Só que ainda não está programado, está móvel, conectado, digital. O que é programar? É você juntar, né, a funcionalidade de mais um aplicativo para fazer outro. Isso é programar. Ainda não chegamos nisso. Um dia a gente vai chegar. Então você vai poder integrar esses vários aplicativos num novo seu. Exemplo, você pode juntar seu aplicativo de contatos com um aplicativo de mapas. E aí fazer uma nova aplicação que mostra onde estão todos os seus contatos naquele momento. Isso, o usuário, exatamente. Isso. Não o desenvolvedor, é o usuário programado. Esse é o conceito de programabilidade. Agora, pode vídeo no meio? Pior é tudo. Vou dar exemplo aqui. Então, na web, não sei se você já ouviu falar, iFit. É um aplicativo que é o seguinte, você junta vários aplicativos num só, faz um novo. Exemplo, você pode botar no Facebook, usar o Facebook para avisar quando é o aniversário, e aí, quando for aniversário, ele manda e-mail ou manda SMS para você. Isso o usuário faz, com mover e arrastar no mouse. Esse aplicativo é programado. É considerado o estado da arte, hoje não é esse conceito, né, de Web 3.0. Você vai juntando as pecinhas e faz o novo. E é interessante que ele tem um monte de coisas que alguém já fez, né? Tem um catálogo lá. Você pode pegar a ideia do outro, baixar e usar esse plugin. Então ele junta. Então, se adiciona novas fotos no Instagram, então o que você faz? Se alguém adiciona novas fotos no Instagram, você traz para sua máquina, o Dropbox. Então ele está programando 2 aplicativos para fazer um novo, o repositório de fotos. Okay? Desperados, infelizmente, tiraram do ar. Se faltou para a publicidade da cerveja, aí é aquele desafio da narrativa. Né? Esse aplicativo é o seguinte, não dá para ver? Ele foi uma propaganda de uma cerveja mexicana, e era o seguinte, você acessava o vídeo no YouTube, na hora que você acessava o vídeo, você colocava seus dados no Facebook. E aí o vídeo, você entrava numa festa, para entrar na festa você pode escolher lugares, inclusive, pelo vídeo, né? Ou vai para a sala, ou vai para a varanda.
E o vídeo começa a puxar coisas do seu Facebook e mostrar. Então as pessoas vêm com foto dos seus amigos, as falas das pessoas que você fala, oi, eu sou um amigo tal, né? Pega um outro amigo, um amigo seu que posta muito no seu mural, então quem ele fala como se fosse ele. Ele fala como se fosse seu amigo. E fala assuntos relacionados com o que está passando lá. Então a aplicação social. E para fazer. E no final, um cara mostra a tatuagem assim, se você for um homem, vem um cara e mostra a tatuagem sua, do seu perfil do Facebook dele. Se for uma mulher, é o contrário. Então, é um tipo de aplicação que é. Aí não é programar. O cara que fez esse vídeo aqui, só uma propaganda, uma campanha publicitária, né? Deve ter trabalho, fazer toda essa narrativa. Se for um cara tradicional de vídeo, ele falou, não, que coisa é essa? Que vídeo é esse? Que vai e volta, não tem vários caminhos, tem que pegar informação de outro lugar. Fora a questão da programação. Né? Então, deu trabalho para fazer. Um usuário normal não faria. A ideia da programabilidade é faça, tudo faça. Bom, Interativo 3.0 é trazer esse conceito para o conteúdo da TV. Que aí esse The Truth, a Paulo Marica, é um programa de uma malhação sueca. Tá? Ele usa o conceito de transmite storytelling. O que é isso? É você contar uma história, né, assim como você conta no programa de TV, só que você usa outras mídias para complementar ou mudar aquela história. Tá? A história aqui é o seguinte, era um caso de um assassinato de Marica, e aí, no final, a gente descobriu quem matou Marica. Tá? E aí, a população dava sugestões ou até indicava lugares para eles fazer pista, né, via rede social ou até ao vivo. Né? Então, a história não dava para saber para o final. Ela mudava, porque a partir das opiniões de fora, das redes sociais e até ao vivo. Então, é um exemplo também de interatividade 3.0. Ok? Bom, na TV digital, se a gente for entender, a TV digital atual, você manda o conteúdo que a emissora faz, a história, né, interativa, e manda para todo mundo. Né? Esse conteúdo, se tiver canal de retorno, esse daqui é coletivo. Concorda? Todo mundo vê a mesma coisa. Se você tiver canal de retorno, você pode pegar coisa só sua. Aí vira individual. Você escolhe uma coisa para você só ver. Certo? A TV conectada, ela traz conteúdo, mas não tem relação com o conteúdo interativo. Ele tipo se sobrepõe. É apenas uma outra tela. A gente até fala isso. A TV conectada é apenas a tela da internet e da sua televisão. TV digital interativa não, né? Ele tem relação com o conteúdo. E aí vem o termo da interatividade 3.0 de programabilidade, que é a TV social. As emissoras, quando eu falo de emissoras, os caras arrepiam o cabelo. Não dê essa ideia para o meu chefe. A ideia é o seguinte: atualmente a emissora faz todo o conteúdo, né? Normal da história toda. No futuro, quem vai fazer o conteúdo também são os usuários. Então o seu conteúdo, ele não vai mais ser feito só aqui, ó, na emissora. Ele vai ter que considerar conteúdo de fora. E aí a narrativa determinista vai para o saco. Né? Não dá para a gente saber como é que é o final da história. Então essa é a ideia de aplicar de programabilidade conectada na televisão. Tá? Que aí tem um termo, os europeus criaram esse termo de TV social. Okay? Então o programa, ó, ele não é mais só feito aqui, ele é feito pela rede, na rede. Okay? Tem. O bolão, se você olhar o bolão, TV bolão é um exemplo desse tipo de aplicação. Porque ele muda o placar de acordo com o que está acontecendo nas redes sociais ou no próprio jogo ao vivo. Então, é um exemplo de aplicação TV social. Né? Bom, aí como é que a gente trata isso hoje no Lavi? A gente está fazendo ferramentas para programar isso para a emissora, ou até para o próprio usuário. Tá? E aí como é que você faz isso? Você faz baseado em templates. Então você tem templates que conectam no Twitter, templates que conectam no Facebook, e é só você plugar esse template no aplicativo. Só não, trabalho. A gente está pensando, né, em como resolver isso. Aí o próprio Google, né, para o Android, já fez uma solução, agora no MIT, é o app Inventor, que é o usuário fazer um aplicativo com caixinhas.
Então aqui é uma aplicação de enquete. Você mostra aqui a lista de questão, faz as 4 questões e as respostas. Tudo com programabilidade. Caixinhas, tá? Leve. E aí aqui é a regra. Quando o usuário apertar no botão de resposta, você vai fazer um processamento, verificar se está certo e dizer se está certo ou errado. Tudo programado. E aí ele tem, opa, não está aqui, ele tem caixinhas para se conectar em rede social também. Mandar coisa para o Twitter, pegar coisa para o Facebook, tudo com caixinhas. E a gente está tentando aplicar esse conceito nas narrativas de TV que a gente está por aqui. Está tentando fazer uma ferramenta para as emissoras nesse sentido. Isso seria. Bom, e aí falando um pouquinho do futuro, vocês terem ideia, no Brasil hoje, 49 milhões de pessoas estão vendo vídeo agora. Nesse exato momento, tá? A maioria é besteira, né? A pessoa está vendo bastante. Besteira, então, outras coisas piores. Então, isso representa 96% de todos os brasileiros na internet. 96% das pessoas estão conectadas e estão assistindo o vídeo. Tá? Então, 3 bilhões de minutos por mês são consumidos. Né? 4,4% de todo o tempo de uso na internet é vídeo. Então, 4,4% do uso é vídeo. 31% versus 27%. Ou seja, 30% dos mais jovens veem mais vídeos na web do que na própria TV. Então, por que eu estou usando isso? Será que tem gente que fala isso aqui, YouTube matou a TV? Vocês acreditam nisso? São os americanos, tá? Que eu falo. Vocês têm ideia, por que está matando? Matou não, está matando, né? De 2010 para 2011, olha o aumento de vídeo. Olha como aumentou. Qual a mídia que aumenta 200% de um ano para o outro? Nenhuma, né? Então o pessoal acredita que está... Outro gráfico aqui, como está crescendo, né? Buscas do Google por conteúdo no YouTube. E buscas no Google por conteúdo de TV. Então o pessoal acredita que o YouTube está matando a TV. Vocês acham? Matou mesmo? No Brasil, não sei se vocês sabem, 99,% da população tem televisão. 98% mais ou menos. O tempo. Só te cortando um pouquinho aqui. A gente está com a nossa hora contada já aqui, que o pessoal que vai utilizar o teatro agora, eles vão fazer uma apresentação. Tá. Eles podem entrar, né? Junto das apresentações faz a gente usa isso como ponto, né? Tá. Mas vamos lá. Então, eu não acho que matou, tá? A gente não vai matar tão cedo. Apesar do consumo de vídeo estar aumentando, 40% ao ano, no mundo todo, tá? O vídeo está, inclusive, está matando as outras mídias, né? Já estão indo para o cemitério faz tempo. Jornal, revista, jornal impresso. Mas a TV eu acho que não. Por quê? No próprio Estados Unidos, de 2010 para 2011, o tempo de televisão aumentou 10 minutos. Como é que está matando? O tempo que as pessoas estão vendo televisão nos Estados Unidos, que é muito mais conectado que a gente, está aumentando. Na verdade, o que está acontecendo é a pessoa está vendo TV, mas também estão que é hora da fase, na internet. É isso que está acontecendo. E aí você, para fazer o conteúdo, você vai ter que considerar isso. Tá? São vários vídeos, né? Então é uma reflexão aí que eu deixo para vocês, tá? Aí só, esse gráfico aqui é de um ex-aluno da COSEC, o Lauro Teixeira, ele usa a teoria da cauda, a cauda longa, que é mais ou menos o que acontece na internet. Antigamente uma livraria, se você olhar uma livraria real, ela tem na frente dela os livros mais populares. Então ela é para massa. Ela está aqui na cabeça, né, da cauda. A partir do momento que você colocou livrarias virtuais, uma boa livraria ela tem títulos difíceis de achar. Você consegue, né, livrarias especializadas. E aí a cauda vai se esticando, ela vai para cá. Você passa a trabalhar não coisa de massa, mas coisas personalizadas, individuais. Existem teóricos que dizem que a TV está caminhando para isso, né? Que é a TV 3.0. Qual que é a ideia? O usuário, ele tem interação
toda hora, né? É multa. E a emissora também interage com ele. Tá? É um caminho de duas vias. O conteúdo é a audiência. O professor Guido tem um TV que fala que hoje em dia, quando você vai para o boteco, não, vocês vão para a padaria, né? No pátio da escola, deixa eu. O que vocês conversam? Sobre o quê? Vocês falam sobre o quê? Onde é que vocês viram que vocês vão falar? Normalmente. Vocês vão falar algum assunto, onde é que vocês viram? Na rua, na internet e na TV. Na verdade, na TV. A grande população fala o que vê na TV. No futuro, Guido, né? A pessoa tem a teoria que a TV vai falar o que acontece na rua. Na rua não, nas redes sociais. Então a audiência é o conteúdo. Né? Eles vão participar. Então a rede social vai fazer o conteúdo. No futuro. Isso aqui são hipóteses, né? E aí, e a programação você mesmo vai fazer, tá? Personalizada, que você vai querer assistir. Ok? Então essa é a ideia. Tá acabando, né? Quase o último slide. Bom, e o futuro da TV no Brasil, né? O que vai acontecer? O pessoal fala que a TV é conectada e o YouTube está matando a televisão. Eu acho que não, eu acho que são coisas diferentes. Tá? Aqui tem até essas duas frases aqui de Silvio que falam que qual é a diferença da TV digital interativa para a TV conectada? A TV digital interativa traz a interação, a interatividade do software permite para o ambiente de TV. A TV conectada não. Ela traz para o ambiente de TV a internet, mas não integrada. A diferença é essa. Ainda não. O Google TV não conseguiu fazer acordo com as emissoras americanas para integrar, por exemplo. As emissoras não querem abrir as portas para as TVs conectadas. Então, para mim, tá, essa coisa minha, eu acho que são coisas diferentes com necessidades diferentes. Lá nos Estados Unidos, ó, você tem 43 milhões de pessoas comprando TV conectada. É um mercado muito grande. Eu acho que a TV interativa lá já morreu. O Brasil nasceu. No Brasil ainda não, a gente tem chance. Eu costumo falar que a TV digital só tem mais uma chance, que é a Copa agora. Não, duas na verdade. Tem mais uma. São duas. A Copa, que é a classe A e B, que vai comprar a televisão, e aí vai ter um parque Xinga maior instalado no Brasil. E quando for desligar o sinal, talvez em 2016, aí a classe C, D e E vai ser obrigada a comprar. Terminal. Aí são essas duas chances, né? Teve a primeira que ele perdeu, foi no começo. Tem essas duas chances ainda. Por que eu acho que tem chance? Porque no Brasil, ó, acho que o Luiz Fernando mostrou esse gráfico para vocês, gostou? No Brasil, ó, você tem 98% das pessoas que têm TV em casa. Tá? 24% tem computador mais internet. E 55% não usam. Isso aqui é 2010, tá? Podem entrar, Pode entrar, não se quiser. Sério mesmo.